Olá pessoal, me chamo Vitor. Estarei apresentando um novo trabalho da disciplina de Rede de Computadores 2, ministrada pelo professor Antônio Carlos. Essa atividade ela consistiu na utilização do Squid para gerenciamento de máquina e também de acesso por site. Então eu consigo restringir o acesso, por sites e também por máquina e por rede. Então, o primeiro passo que eu tive que realizar foi realizar a instalação do Squid. E para isso, eu utilizei o comando sudo apt install squid. Como eu já instalei, não vou realizar novamente a instalação. Depois de ter feito a instalação, eu acessei um arquivo de configuração do Squid, que está dentro da pasta etc squid, chamado squid.conf, e fiz algumas alterações. A primeira delas foi a seguinte, foi a inclusão desse acesso por rede. Então, eu criei um ACL, que é Access Control, e nomeei ele a rede autorizada. E disse que somente será realizado o acesso se a máquina estiver dentro dessa rede aqui, 192.168.100.0. Se não estiver, ele não vai conseguir acessar. Então, desde que eu ative esse serviço do Squid, que é o proxy. Então, eu vou fechar aqui, como eu já tinha salvado ele, Vou abrir aqui para saber qual é o IP da minha máquina, porque eu vou precisar para configurar. O IP dessa máquina é 192.168.100.102. E aí agora eu vou acessar a minha máquina física mesmo. Então, como vocês podem ver aqui, eu vou abrir aqui o site, só para testar e mostrar para vocês que está funcionando normalmente. E agora eu vou verificar qual é o IP da minha máquina. Como vocês podem perceber, o IP da minha máquina aqui, ele está fora do intervalo que eu tinha definido lá no Squid. Ou seja, assim que eu ativar esse proxy aqui na minha máquina, é para ele não funcionar, porque ele vai estar fora lá do intervalo da rede que eu tinha definido. E é isso que eu vou fazer agora. Vou ativar aqui, nas configurações do computador, na parte de proxy. Eu vou configurar um proxy manualmente, vou ativar aqui. Vou informar o IP, que é o IP da minha máquina, e a porta, que é a porta padrão, 3128. Acabei de ativar. Então, nesse momento, é para ele não funcionar, porque eu acabei de ativar o proxy. Ou seja, ele vai fazer a restrição do acesso, que é o que acabou de acontecer, como vocês podem perceber. Ele não está me deixando acessar. Agora eu vou alternar da rede, eu vou mudar. Vou entrar numa rede que está dentro daquela faixa. Eu vou abrir aqui novamente o ipconfig para vocês verem. Agora eu estou numa rede que está dentro daquela faixa que eu tinha pré-estipulado, que é 192.168.100.90, que é o IP dessa máquina. Se eu atualizar aqui, vocês vão perceber que ele já está funcionando, tá vendo? Porque está dentro daquela regra que eu tinha estipulado. Então, essa é uma das vantagens de você utilizar o Squid, que é você conceder ou restringir o acesso por máquina, considerando uma rede também. Na verdade, é o acesso por rede. Então, voltando lá para a máquina, eu vou acessar novamente aquele arquivo de configuração, squid.conf, porque eu vou testar agora outras configurações também do Squid. Então, além disso, você também consegue conceder acesso ou bloquear acesso, No primeiro teste que eu vou fazer aqui agora, o próximo vai ser bloquear o acesso a um determinado site. Então, para isso, eu utilizei o ACL, nomeei, disse que é os sites bloqueados, e aí adicionei a esse ACL o site da SBC. Então, eu acabei de adicionar. Depois que eu fizer isso daqui, eu tenho que negar o acesso aqui na parte da rede autorizada, ou seja, eu tenho que dizer que esse acesso ele vai ser feito se estiver dentro dessa rede, mas também ele é para não autorizar um site que seja igual ao que está dentro desse domínio, que é os sites bloqueados, dentro desse ACL, na verdade. Então, quando eu faço isso daqui, eu estou dizendo que eu não quero que aqueles sites sejam acessados, estou bloqueando eles. Eu vou salvar aqui.
vou reiniciar o Squid. Pronto, ele acabou de terminar aqui a configuração. Eu vou voltar novamente aqui na minha máquina. Né? Como vocês podem perceber, eu continuo aqui com o servidor Proxy ativo. E vou tentar acessar o site da SBC, que é o que eu acabei de bloquear, tá vendo? Como vocês podem perceber, eu não consigo acessar. Se eu tentar acessar outro site, qualquer que seja, eu consigo acessar. Consigo acessar normalmente. Só não consigo acessar o site que eu adicionei lá na regra, na restrição. Pronto. Além disso, também, voltando lá para o arquivo de configuração do Squid, eu também consigo fazer a restrição do acesso por máquina. Ou seja, eu consigo dizer que eu quero que seja concedido ou restringido o acesso para uma máquina específica. Então, eu vou tomar como referência a minha máquina aqui, essa daqui. Eu vou pegar o IP dela e vou adicionar esse IP lá na regra, lá na exceção. Então, eu vou dizer que, na verdade, eu vou bloquear ela. Eu vou colocar aqui o IP da minha máquina. Pronto. E aí eu vou retirar esses sites bloqueados e vou negar o acesso a essa máquina, máquina 1. Quando eu faço isso, eu estou restringindo o acesso a essa máquina especificamente. Mesmo ela estando nessa rede, né, eu estou bloqueando o acesso dela. Eu vou salvar novamente e vou reiniciar o serviço do Squid. Pronto, acabei de terminar. Então agora eu vou testar aqui novamente na minha máquina. Vou tentar acessar aqui. Como vocês podem ver, eu não consigo acessar mais nada. Por quê? Porque eu fiz o bloqueio por máquina. Então, por mais que essa máquina ela esteja na rede lá, né, que eu tinha pré-estabelecido, que é a rede 9268.100.0, mas ela não tem acesso mais. Ela está bloqueada. Essa é uma outra possibilidade que eu tenho com o uso do Squid. Voltando novamente lá, né, para aquele arquivo de configuração, deixa eu voltar aqui para ele. Linha 1947. Então, eu também consigo acessar, na verdade, conceder o acesso a sites específicos. Então, por exemplo, eu posso fazer o inverso. Eu vou comentar isso aqui e vou dizer que agora eu quero que uma determinada máquina acesse a sites específicos, ou seja, eu não quero que ela acesse qualquer site, qualquer um. Então, eu quero que ela acesse somente aqueles sites que eu concedi. E como é que eu faço isso? Eu já criei aqui o ACL, né, para os sites autorizados. Eu já disse que, na verdade, eu preciso tirar essa negação aqui, senão ele não vai aceitar, não vai liberar.
Então, eu quero que seja feito o acesso normalmente para essa máquina, porém, eu só vou conceder o acesso aos sites autorizados. E vou salvar. Vou reiniciar o Squid. E vou voltar lá novamente lá na minha máquina. Então agora, como vocês podem perceber, ó, eu só fiz a concessão do acesso apenas para um site, que foi esse daqui, Factory Guru. Os demais sites eu não consigo acessar mais, né? Eu estou na máquina que tem acesso, porém essa máquina ela só tem acesso a uma lista de sites que eu predeterminei, que foi aquela configuração que eu mostrei para vocês. Então, pessoal, foi basicamente isso, né? A proposta da atividade foi mostrar o uso do Squid e como é que a gente pode usar ele para fazer essa restrição de acesso. Valeu!